Hello! Anis! Olá! Bom, hoje estamos aqui com a Débora, médica recém-formada pela UBA. Uhul! Inclusive, é a primeira vez que eu introduzo a Débora como médica. É verdade. Porque, pra quem não sabe, ela já participou mais de 10 vídeos aqui com nós. E era sempre, aluna do 4º ano da UBA, aluna do 5º ano, do 6º. E agora, finalmente, médica formada pela UBA. Real oficial. Real oficial, hein? E hoje a Débora veio nos contar como que é o último ciclo da UBA, que se chama IAR e é dentro dos hospitais. Isso, o IAR a gente normalmente explica aqui pra vocês de uma forma mais resumida, como se fossem os estágios depois que tu termina as matérias de fato da faculdade, que é mais ou menos como é no Brasil, né, que tem os estágios. O IAR, ele é a sigla para Internato Anual Rotatório, mas recentemente ele mudou de nome, e aí eu vou deixar pra Deb explicar um pouquinho melhor pra vocês, que ela tá mais por dentro do assunto. E também contar pra gente como é que foi esse final e como é que tá se sentindo agora, como é que caiu a ficha, que já é médica. Então, primeiro falar da mudança de nome, né? Foi nesse ano, no ano anterior, não tenho certeza, passou de se chamar IAR para PFO, que são as práticas finais obrigatórias, né? Segue sendo a mesma coisa, na verdade, né? Então, as PFO ou IAR seriam quando a gente deixa de ter provas e passa a só praticar, né? A rotar nos hospitais. E a gente pode escolher entre duas modalidades diferentes. Uma é mais voltada para a atenção primária, que seria os médicos de família, né? Praticar junto de médicos de família. Postinho. Seria o posto de saúde, que aqui é o CESAC, né? E a outra modalidade, a gente rota novamente pelas rotações que a gente já fez, né? Então, a gente vai passar por clínica, por cirurgia, por gineco-obstetrícia, pediatria, né? E aí são 8 meses. Então, a modalidade de atenção primária são 5 meses e essa outra dos hospitais são 8. Certo. O aluno escolhe. Fica a critério de cada um, né? Certo. Então, a pessoa pode tanto optar por adiantar, digamos assim, como não. Mas uma coisa que eu até acho que a Sara comentou quando ela veio aqui, para fazer fora de Buenos Aires, ou seja, para fazer em alguma outra província da Argentina, em algum outro estado da Argentina ou no Brasil, tem que fazer o mais largo, né? E como é que, aproveitando que tu já vai explicar isso, como que faz para escolher o hospital? Para rotar, tanto no módulo curto quanto no longo, que a gente chama assim, né, de IAR curto e longo. A gente ainda chama de IAR também, o apego fala apego mais emocional. alto. Então, tanto nos dois, tu tem direito a escolher módulo específico, que seria tu escolher qualquer rotação que tu queira, além do básico que tu tem para fazer. Então, no IAR curto, tu pode fazer um módulo específico na província, em outra cidade da Argentina, não fora do país. Para fazer fora do país, aí sim tem que ser o IAR longo, tá? E aí tu tem que rotar pelo menos 2 meses, é um pouco mais burocrático, digamos assim. Porque tem bastante gente que pensa em fazer no Brasil e tudo mais. Claro, então... eu considerava também fazer no Brasil, porque, enfim, no começo eu só pensava em voltar pra casa, agora eu tô completamente em outra vibe, mas no começo era aquela coisa da saudade, querer estar no Brasil, enfim, eu cogitava muito fazer o IAR no Brasil, me informei sobre isso. Tem uma lista de hospitais vinculados a universidades do Brasil já, né, que tu pode olhar, e se elas já estão nessa lista, é só tu falar com a UBA, solicitar, pedir autorização no Hospital do Brasil e tu vai, né? Não tem muito mistério. Se não tá na lista, tu pode igualmente falar com o Hospital do Brasil e solicitar, mandar uma carta, né? Pede a carta pra UBA, manda pra lá, então envolve um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível, né? Então, quem tem vontade de rotar no Brasil, é só ir atrás da informação, é tranquilo, dá pra fazer. Eu acabei desistindo porque sempre vai ter um passo a mais de burocracia, né? Primeiro que era o IAR longo, que eu não tava mais querendo fazer esse, eu queria finalizar o quanto antes. E a outra é que tu tem que depois validar o que tu rotou no Brasil, então isso demora um pouco mais, né? Demora mais o título. Claro, também. O meu interesse no final do curso era me deem meu carimbo que eu quero trabalhar. Então, tudo que pudesse ser mais curto o caminho, né, ou mais facilitado, foi a minha escolha. E isso a pessoa decide quando ela já tá pra chegar no IAR, né? Tipo assim, não é quando ela tá... Não adianta, por exemplo, ela tá no primeiro ano da carreira já ir buscar isso. Ela tem que buscar ela por cima. Pode buscar informação, né? Mas não vai conseguir nada de tão antecipadamente. O que, sim, se quer cursar fora do país, pelo menos um semestre antes começar a ver se o hospital já está cadastrado, o hospital que quer, né? Se quer ir... enfim, tem alguns convênios com a Europa para ir
cursar alguma rotação lá, que já estão mais ou menos estabelecidos, né? Já organizados, então seria só buscar informação. Mas quando chega ali na UDEAT, né? Que acho que a gente já falou bastante aqui também, quando chega na UDEAT é um bom momento para começar a se organizar em relação a isso, que seria o 4º ano, e o IAR vai ser a partir do 6º, né? Sim. O DEAT é unidade? Docente hospitalar. Então, sobre a escolha do hospital, do IAR, se é curto ou se é longo, influencia desde a UDEAT, né? Porque, assim, dependendo da UDEAT ou hospital que tu escolher, ou que tu acabar fazendo, né? Tu vai ter mais ou menos práticas. Então, a minha UDEAT, eu tive muita prática. Eu tinha prática desde semiologia, desde o começo, prática com pacientes, com os colegas e professores. As minhas provas eram com pacientes, né? Então, eu senti que eu tive bastante prática e que eu não queria repetir de novo no IAR longo a mesma coisa. Então, isso influenciou para mim também. Além do que, eu gosto muito de atenção primária, né? Então, eu também queria ter essa experiência mais aprofundada, que é pouca durante a formação, né? Então, assim, agora um aluno que ele teve um hospital, não sei, por exemplo, clínicas, tá? Que é um hospital que tem muito aluno, quando tu tem prática é muito afastada do paciente, né? Dificilmente toca no paciente. Então, talvez o IAR longo tenha mais sentido, né? Apesar de que o IAR acaba sendo uma reprise. Então, assim, dependendo... Se tu quer realmente ter práticas no IAR longo, o conveniente é tu ir pra província. Em hospitais que te deixam fazer mais coisas, né? Então, vai ter uma prática realmente melhor. Não, e eu acho que também é interessante, porque às vezes, eu não sei como é que tu se sentiu quando tu te formou no Brasil, mas quando eu me formei, eu me senti tipo assim, eu não estou pronta para atuar. Então, eu acho que de repente um IAR Gabi, longo... tu foi a única. Ninguém se sente assim quando se para. O IAR longo também, de repente, ajuda mais nesse sentido, né? Porque tu se sente mais seguro por ter tido mais prática. Então, também é interessante. Claro. Mas, eu que fiz o IAR curto, eu também me formei claramente com essa sensação de... Vou voltar pro primeiro ano que eu não sei nada. Esqueci tudo. Inclusive, conversei muito com colegas que eu fui conhecendo nesse percurso do IAR, residentes, né? E eu dizia, gente, eu me sinto mal, eu sinto que eu não sei nada. Eu me formei bem, me formei tranquila e sinto que eu não sei nada. E eu não esqueço do que uma residente de pediatria me falou. Ela disse, existe um fenômeno chamado atrofia cerebral quando tu te forma. Não te preocupa, depois tu recupera. Mas esse momento, assim, pós-formatura, ninguém se sente capaz, ninguém se sente preparado, é normal. E como tudo, na prática, vai pegando. Claro. A gente aprendeu... que é uma das grandes diferenças com a medicina no Brasil, né? Que a gente sabe que no Brasil tem um foco maior na prática. Então, o que seria o IAR no Brasil, eles começam a partir do 4º ano. Eles já não têm mais provas, né? Na maioria das universidades, não sei em todas. Mas na maioria, eles viram... rotantes, né? A partir do 4º ano não tem mais provas. Então, toda a base teórica está distribuída em 4 anos. A gente tem a base teórica até o 6º ano, tem as práticas, mas tem uma base teórica robusta, né? Mas a gente sai meio virgem, né? Assim, de prática, então meio inseguros. Normal. Quando a gente vai fazendo prática, vendo o paciente, a gente começa a associar aquilo que a gente leu com o paciente que a gente está vendo, com a conduta, né? Então, vai reforçando isso. E é legal também que faz guardas ao longo do tempo. Tu tá fazendo guarda ainda, né? Eu faço, mas eu ia falar sobre isso também. Que assim, na minha humilde opinião, o melhor momento para fazer guarda é quando tu começa o IAR. Primeiro, porque tu não vai mais ter as provas, vai te liberar de compromisso, vai te liberar um pouco de tempo, né? As práticas do IAR são normalmente só pela manhã. Então, tu tem o período da tarde que tu não precisa estar estudando para uma prova, enlouquecido, né? Então, seria o melhor momento para mim para fazer guardas. Foi quando eu comecei a fazer guardas fixas. Antes eu fiz algumas esporádicas. Porque, assim, se relaciona com isso que eu comentei da parte teórica mais robusta. Porque na guarda, o médico que tá ali nem sempre é um médico clínico. Eu, inclusive, faço guarda com um médico cirurgião plástico no atendimento clínico de demanda espontânea. Então, assim, tem condutas que são muito questionáveis, né? A gente olha e pensa, mas não foi isso que eu aprendi. Só que eu sei o que eu aprendi. Eu sei que eu aprendi um conhecimento baseado em evidência, de guias e de algoritmos, né? E eu consigo ver a atuação desse médico e dizer,
acho que não é o melhor, eu faria diferente. Agora, se eu estiver fazendo isso sem ter tido a base teórica, que é a ansiedade do pessoal ir lá em anatomia querer fazer guarda, tu vai aprender vício, né? Tu vai aprender coisa não da melhor forma. Depois, com o tempo, se tu for atuar e acabar vendo que na prática é tudo muito diferente, ok. Mas pelo menos ter o discernimento, né? Do que seria a ciência, digamos, e a prática, né? Então, assim, guarda é excelente para tu aprender, principalmente coisas práticas, né? Fazer injeção, tirar sangue e tudo mais. Não necessariamente para tu aprender a melhor medicina ou a melhor teoria, né? Guarda, para explicar pro pessoal que não sabe, é como se fosse acompanhar um... É o plantão. Daí tu acompanha um médico... Fica de sombra do médico. Assim, quanto mais avançado também, mais tu consegue fazer. Então, eu que já tô agora, né? Comecei no IAR a fazer as guardas e agora já sou formada, eu tenho mais autonomia, né? Na guarda para atender. Se tu é muito novinho, né? Muito fresquinho, tu vai só ser um cone mesmo. Então... E como que é na prática? Dá um resumo pro pessoal. Um dia de guarda. Um dia de guarda? Uhum. Um dia de guarda vai chegar muita dor de barriga. No inverno, muita tosse, dor de garganta. Dependendo do hospital, tem mais movimentação, né? Eu faço no hospital aqui da capital, então tem muito paciente, a guarda tá sempre lotada. O médico normalmente fica sentado no computador fazendo a evolução e a gente faz a parte prática. Então a gente faz a injeção, a gente tira sangue, a gente faz o exame físico. Se a gente fica com alguma dúvida, a gente consulta o médico, mas normalmente a gente tem essa autonomia, como eu digo, né? Mas quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente tem a autonomia de dizer, fiz o exame físico aqui, não tem nada anormal, acredito que seja isso. Então, é um pouco dessa forma, assim. Certo. E costuma ser em blocos de horas. Tem hospitais que exigem que o aluno que queira praticar fique 24 horas. Tem hospitais que são um pouco mais livres. Eu faço de 12 horas. Porque também não estou sendo paga para isso. Certo. E o IAR, como é que foi num geral? O que tu achou? Como que é de fato estar no... Vamos falar do IAR. Então... Primeiro que o momento pós-formatura, que aqui é considerado quando a gente dá a última prova final, né? Que teve até o vídeo da tua recebida. Teve o vídeo, ainda choro olhar, quando vejo. Eu adoro olhar aquele vídeo. Gente, eu choro sempre, é incrível. Muito bom. O momento, assim, pós-formatura, ele dá um vácuo na vida, assim. A gente fica meio órfão, porque não tem mais prova, entendeu? Não tem mais aquela cobrança da UBA. Ao mesmo tempo, tu ainda tem que fazer coisas. Então, é um período estranho. É um período realmente estranho. O IAR curto, que começa com uma parte de preparação teórica na faculdade, tem primeiro 2 semanas de um nada. Um gigante, um limbo. Que a gente tem que ir na faculdade, tem tipo um cursinho preparatório para o que seria o IAR. Mas assim, é mais do mesmo que a gente já viu na formação. Sinceramente, dado de forma muito básica. Mais um repasso. Mas bem questionável. Assim, eu tenho várias críticas ao IAR, tá? Pra mim, poderia ser feito, talvez, junto com a faculdade, num período vespertino, ou ser mais curto. Enfim, é um período estranho, realmente. Mas depois dessas 2 semanas, sempre o IAR curto, né? Depois eu comento um pouquinho longo, mas vou falar da minha experiência. Lembrando que o IAR curto é de 5 meses 5 e meses. O longo é de 8. Isso, e que é a escolha do aluno. Então, o IAR curto, primeiro 2 semanas desse nada. Depois, 5 semanas em uma praça onde tem as estações saludáveis, né? Que são... Sim. Eu vi que tá tendo na praça da UBA essa semana, se não me engano. Sempre tem lá. Onde tem essas casinhas amarelas, os containers, né? Tem na Praça da UBA, tem na Praça da Floralis Genérica, que era a minha, tem no Centenário, tem em muitos pontos da cidade. É uma atividade que eu acho super válida para a população, porque tem atividades de entretenimento, de ginástica, de desenvolvimento neurocognitivo, né? São os tacheres que eles fazem com a população. É o que tem no Rosedal também, não é? Que Isso. todos os domingos eles dão aula de zumba e de funcional e cada tal. estação tem o seu cronograma, funcionam de forma independente, e elas têm funcionários fixos, né? Tem um enfermeiro, tem nutricionista e tem os rotantes da UBA, né? Que somos nós do IAR,
que a gente basicamente tem que aferir a pressão das pacientes, das pessoas que quiserem aferir sua pressão na praça, tá? Tem pessoas que vão todos os dias. Tinha pessoas que eu já conhecia, que chegavam no mesmo horário, iam ali, davam a sua caminhada, sentavam um pouquinho, a gente media a pressão, tava tudo bem, show. Legal. Tá? Então, assim, como eu digo, pra população me parece incrível, pro aluno é um saco. Porque, assim, poderia ser feito em uma semana, a gente media a pressão todos os dias, pronto, aprendi. Isso é o que se faz no voluntariado Também, dos centros tem os estudantis. voluntários. Então, tipo, é a mesma coisa que o voluntariado, basicamente. Claro, voluntariado não é todo mundo que faz, né? Isso é obrigatório pra quem faz o IAR curto, no IAR longo não tem. O IAR longo não tem nem a etapa das 2 semanas al pedo, que é, né, sem fazer nada na faculdade, nem esse trabalho na praça. Eu acho legal o trabalho na praça no sentido de tu devolver algo pra população. Mas o tempo, pra mim, tá equivocado. 5 semanas é um desperdício de um recém-formado, louco pra trabalhar, né? Com energia pra fazer outras coisas. Então, poderia ser uma semana, aí, ok. Acharia ok. 5 semanas não me convence. E depois disso, aí sim passa pro trabalho no CESACs, que é o posto de saúde, né? Que você pode escolher entre todos os CESACs da capital, vinculados, né? São parecidos com os postinhos do Brasil? Isso, é similar às unidades básicas de saúde do Brasil. Tem o médico de família, o médico geral, clínico geral, né? Que também é um especialista. Tem pediatra, tem dermatologista, depende do CESAC, tem mais ou menos especialistas, né? Da mesma forma que em algumas UDEATs tu vai ter mais práticas ou menos, o CESACs mesma coisa. E a informação tá aí, né? Eu procurei informação no Facebook dos grupos do IAR. Eu fiz no Rodrigo Bueno, que é uma zona de urbanização nova da cidade, que fica perto de Porto Madeiro. Tá? Então é um bairro novo. E eu tinha lido que era uma experiência muito positiva e realmente foi. Eu acompanhei uma pediatra, 2 médicas de família e uma dermatologista. Eu ia 3 vezes por semana, durante as manhãs, não precisava ir todos os dias. E foi excelente. Foi excelente. Eu realmente pude... eu fiquei mais tranquila em relação à prática do que tu estava comentando do IAR longo. Era isso que eu queria dizer. Não necessariamente tem que ser o IAR longo. Porque num local de atenção primária, a gente vê as doenças prevalentes, né? As doenças que a gente mais vai ver no dia a dia como médico. Uma coisa é tu ir num hospital de alto nível, como o Clínicas, né? Que é um hospital excelente. Aí tu vai ver uma anemia paroxística noturna, que é um negócio raro, que talvez seja a única vez que tu veja na tua vida. Mas na tua atuação médica, tu vai ver todos os dias hipertensão, diabetes, né? Asma, as doenças mais frequentes. E eu vi isso a varrer, né? Então, eu realmente me senti muito mais confortável em relação a isso. Eu acompanhava os médicos, da mesma forma, parecido com a guarda, eu podia fazer o exame físico, com a diferença de que são médicos, nesse CESAC que eu fui, muito bons, super bem formados, especialistas, e que me ensinavam também. Então, a gente tinha aulinhas de revisão, se eu quisesse, né? Eu podia fazer todas as perguntas que eu quisesse. Então, é realmente um momento de bastante aprendizado. Mas, assim, tem outros CESACs que tem pessoas que escolhem por saber que tu não vai fazer nada. Que tu pode ir, só ir, ou que não vão te dar bola, que tu pode não ir. Aí depende da escolha de cada um também. Certo. Né? Poderia fazer um resumo, então, rapidinho sobre o IAR curto e o IAR longo, as principais diferenças? Só para finalizar, depois do CESAC tem um módulo específico que cada um escolhe. E aí eu escolhi fazer neurologia no meu hospital, que é o Duran, porque eu cogitava a especialidade de neuro, descartei. Foi bom que... Isso é bom também do IAR, né? Que daí tu Claro. pode ver o que tu quer e o que tu não quer. Exatamente, Na prática. exatamente. Eu já tinha certeza de algumas que eu gosto mais, então eu resolvi pegar uma que eu tinha um pouco de dúvida. E foi para descartar. E aí é 1 mês, né? O IAR curto a gente tem 2 semanas preparatórias, 5 semanas nas praças, medindo a pressão, 2 meses de CESAC e 1 mês de módulo específico. Certo. Vão tendo modificações do IAR curto, tá? Eles ainda estão adaptando, então agora parece que vocês podem escolher, os futuros rotantes podem escolher 2 módulos específicos e diminuir um pouquinho o CESAC. O IAR longo são 8 meses, tu pode escolher 2 módulos específicos e vai rotar fixo por clínica, cirurgia, ginecobstetrícia, pediatria, tá? Então,
basicamente só em hospitais. A atenção primária também, rota por 2 semanas, é mais curtinho a atenção primária. Certo. E aí, desse tempo, quem quer fazer fora da Argentina ou fora de Buenos Aires pode fazer 2 meses fora? É isso? Ou 2 semanas? Não, tu pode... tem um período mínimo que tu pode fazer fora do país, né? Que tu tem que te organizar. Se eu não me engano, são 2 meses ou 2 rotações, que cada rotação varia um pouquinho, mas é mais ou menos 1 mês. Mas pode ser mais. Pode fazer o IAR completo fora do país. E módulo específico, tanto no IAR curto quanto no longo, tu pode fazer fora de capital, né? Pode escolher província ou o que for. Sim, sim. Bueno, e agora então é preparação pro Revalida? Inclusive, queria perguntar como tu tá se sentindo, porque tem muita gente que diz que eu não vou estudar medicina na Argentina porque eu tenho medo do Revalida. Até porque tem muita gente que fala que é impossível, que muita gente reprova. Como é que tu tá se sentindo? Então, isso também é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Quando eu vim pra cá, sinceramente, eu não pensava muito nisso, assim. Eu sabia que existia a possibilidade de revalidar e voltar pro Brasil, e isso pra mim era suficiente, né? Então, não sei, a pessoa que tá em dúvida de vir pra cá por conta disso, gente, tem tanta coisa pra rolar ainda até lá, né? Primeiro tem que se formar aqui, então, assim, calma. Calma. Mas, sim, dá um pouco de medo. É uma prova bastante exigente, tá? É uma prova que são poucas datas ainda, né? É pra aumentar a frequência, mas por enquanto são 2 datas num ano. Então isso dá uma certa angústia por pensar, poxa, se eu não for bem, eu tenho só mais uma chance nesse ano. É uma prova bastante exigente. Pra quem não sabe, são 2 etapas, né? Uma instância teórica e outra prática. A instância teórica é pela manhã, 100 perguntas objetivas. Pela tarde do mesmo dia, 5 perguntas descritivas, né? Pra desenvolver. Aprovando essa etapa, se 2 a 3 meses depois, sai a data da instância prática, que são 2 dias, cada dia com 5 cenários, em que você passa por situações clínicas que tu tem que atuar como médico, né? E aí tu vai ver as situações clínicas, clínica, cirurgia, pediatria, gineco-obstetrícia e atenção primária, né? Então são esses 5 cenários, distribuídos em 10 estações. Mas é mais uma etapa, né? É difícil, exige esforço, a gente se prepara com bastante tempo de antecipação. Eu já tô me preparando, né? Minha prova vai ser só ano que vem, eu já tô me preparando. Eu encaro, né, da forma como mais uma etapa para eu poder ser médica no Brasil. Mas eu já sou médica na Argentina, né? Nada vai me tirar isso. Então, assim, revalidando ou não... Revalidando, né? Porque vamos revalidar. Ai, Débora, pelo amor de Deus, tarde. para de drama. Tu não reprovou em nenhuma prova da UBA. Tu acha que tu não vai passar no Revalida, mulher? Não tem como a gente saber. Mas vai passar sim, óbvio. Eventualmente passarei, claro. Tem amigos e conhecidos que fizeram recentemente ou não? Então, posso falar sobre isso. Eu tenho um amigo que agora na última semana, né? Teve prova. A não primeira sabia. parte da teórica, né? E um amigo meu muito próximo, com quem eu estudo desde o 3º ano da faculdade. A gente estuda juntos e a gente tem uma mesma rotina dinâmica de estudos. A gente se acompanhou bastante e ele foi bastante bem. Então, me deu uma motivação a mais, assim, porque... É isso, não é que vai magicamente aprovar o Revalida. Não, vai ter que sentar e estudar bastante. Mas se aprova, né? Então, me deu uma tranquilidade nesse sentido, assim, de saber de uma pessoa próxima, né? Não digo que eu não tenha meus chiliques, tá? Eu tenho. Eu sou ansiosa, tenho meus chiliques. Por sorte, existe o Dani, que é meu parceiro. E que me acompanhou em todos os meus chiliques da faculdade e foi vendo que dava tudo certo igual. Então, o último chilique que eu dei, que eu tava vendo justamente sobre essa última prova, e antes de falar com esse meu amigo próximo, eu vi experiências aleatórias de pessoas que falaram foi muito difícil, teve pegadinha, não era a prova de sempre. E depois meu amigo disse que realmente tava difícil. Mas, enfim, igual aprovável, né? Mas quando eu fui comentar com o Dani sobre isso, dando chilique, ele falou... Lembra lá no começo, no CBC, que tu olhava a experiência das pessoas e as pessoas diziam, é impossível, eu voltei pro Brasil porque ninguém aprova, é mais difícil que vestibular. E aí tu foi, fez a distância no Brasil. Passou bem. Passou super bem, tipo, Sim. aprovou tudo. Então... É isso, sabe? E, tipo assim, também o legal que agora tu
terminou aqui e tal, vai ter tua formatura, vai pegar teu título. E tu também pode continuar, mesmo que tu esteja no Brasil, atendendo pra cá, né? Sim. Porque tem agora, desde que passou a pandemia, tem essa questão da medicina online também. Então, Claro. tipo, tu pode estar no Brasil atendendo aqui, tu pode estar aqui atendendo no Brasil depois que revalidar. Então, também... eu não sei como é que funciona na Espanha, na verdade, com relação ao atendimento online, mas imagina tu poder estar atendendo 3 países. Claro. Talvez a dificuldade em relação à Espanha seja saber onde procurar, né, como começar. Mas aqui em relação à Argentina, sim, tem atendimento online que tu pode estar fazendo desde o Brasil, porque o receituário atualmente pode ser feito online também. Sim. Então, tendo a matrícula de médico daqui, da capital, posso atender desde o Brasil, sim. É uma das ideias também até revalidar. Certo. Pra gente terminar, queria fazer uma pergunta clichê. Se a médica já tem alguma especialidade em mente. Porque agora é médica, né? Ninguém falou que ia ter perguntas difíceis. Não, mentira. Eu, desde o começo, sei que eu sou clínica, porque assim, a gente divide, né, as especialidades entre clínicas e cirúrgicas, né? Eu nunca gostei de faca. Não gosto de cirúrgica, eu gosto de clínica. E eu gosto do acompanhamento horizontal com o paciente. Então, assim, especialidades que tenham uma relação médico-paciente mais duradeira, digamos assim. Então, eu considero clínica, né, que seria a medicina interna. Considero medicina de família, que é o clínico da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, que é o atendimento horizontal. E pediatria, por enquanto. E não descarto psiquiatria, porque eu gosto muito de saúde mental. Tá, já é muita, né? 4, mas vamos dizer que são essas. Mas é isso, é clínica, algo clínico, né? Porque eu gosto realmente de conversar com o paciente, de pensar diagnóstico, da prevenção, que também tem espaço para isso, né? Então, tô aí flertando com essas. Ter o acompanhamento com o paciente ali, não sei, parece mais legal do que tu simplesmente ver uma vez na vida e... Vai muito do gosto de cada pessoa, né? Tem gente que é louco por emergência. Eu não consigo me imaginar num cenário com adrenalina lá em cima, tendo que raciocinar. Então, não é pra mim. Mas vai de cada um, né? Eu realmente gosto do vínculo com o paciente, de rever a pessoa, de saber que as mudanças tiveram algum efeito, né? Então, é a minha preferência. Sim, é muito de cada um mesmo. Eu, quando fazia medicina, eu nunca me imaginei, tipo, fazendo algo de cirurgia. Imagina, tipo, lidar com a pessoa aberta. Eu acho que o mais fácil de separar águas é isso. Saber se tu quer cirúrgico ou clínico, né? Tem gente que desde o começo já tem vontade de cirurgia. A Sarinha, ela quer cirurgia, ela sabe desde sempre. Então, é o mais fácil de separar. Só que assim, dentro de cirurgia e dentro de clínica, cada um é um mundo. Tem um monte de coisa, né? Então, eu fui a típica que eu ia cursando todas as matérias clínicas e dizia, gosto. Mas eu também gosto. Então, por isso eu acabo tendo a tendência de pensar, me ver mais como clínica de medicina interna, que tu vê um pouco de todas as especialidades, mas acaba sendo o paciente internado, que tu não necessariamente vai ver de novo. Ou familiar, que também tu vai ver todas as especialidades, tem que saber um pouquinho de tudo, ou de tudo um pouco, né? Ou pediatria, que seria a clínica da criança, que eu também gosto muito, né? Mas realmente, assim, decidida não estou. Eu acho que é difícil, né? E também quando a pessoa entra, ela entra pensando numa coisa, e aí vai cursando a matéria que nem tu disse, isso eu gosto, não, mas isso eu gosto também. O que eu faço? Mas que bom. Deve ser um alívio muito grande ter vencido a UBA, olhar pra UBA e dizer assim, ó, eu te venci. E nada, eu acho que também a gente tem que aproveitar pra te parabenizar, porque a gente sabe que não é tão fácil assim, que é difícil, mas que é alcançável, e eu tenho certeza que ao longo da carreira, né, pra ti ter conseguido tudo isso, tu foi uma boa aluna, então é mais que merecido. E agora a gente já tem uma médica pra mandar mensagem, Deb, me dá um atestado que eu não quero trabalhar hoje. Pois é, né? Ô, Jeff, como é que tá? Melhorou? Bom, acho que era isso. Queria agradecer a participação da Débora, não só nesse vídeo, mas em todos os outros que ela participou. E era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o IAR, sobre a carreira, é só deixar nos comentários que a gente tá sempre respondendo. E é isso, gente. Quem quiser estudar aqui na Argentina, seja medicina ou outro curso, o Miles vai estar deixando aí na tela o QR Code pra assessoria. Então, vocês podem conferir. É a nossa assessoria, é o melhor custo-benefício. E, inclusive, eu vou ficar meio deprimida aqui, já pensando que a Débora logo já está indo.
E pra quem não sabe, a Débora também faz 2 anos que faz parte da Passaporte. Acho que mais já. Acho que mais. Mais? Acho que são 2 anos e meio já. Pelo menos Sim. 2 anos e meio. Então, nesses últimos anos de ir pro hospital, ela também atendia os assessorados da Passaporte. E é possível, né? É possível. É possível. Então, assim, gente, estamos em clima de despedida. Chateado. Mas, enfim, aqui está o contato pra assessoria e também pro curso de espanhol, pra você estudar espanhol e chegar aqui sabendo espanhol. Era isso. Muito obrigado de novo por ter participado de todos os vídeos. Obrigada. Muito obrigada. Vocês. Nos Vou chorar. vemos. Tchau. Bye.